Muito bom dia aos que se encontram ligados aqui neste Café Digital. Esta é uma coorganização com a Cotec, integra-se na dinâmica do projeto Conecta PIMES, que tem por objetivo fomentar a melhoria da competitividade através da transformação digital das empresas da região da Euroase, pela incorporação das tecnologias digitais, projeto liderado pela Junta da Extremadura. Sobre a nossa convidada, e à qual nós agradecemos a sua participação, é engenheira química e e já há alguns anos, diretora-geral da Microsoft Portugal. No fundo, quem é esta engenheira química que vem da química para o mundo das tecnologias digitais e da informação? A Paula, sendo licenciada em Engenharia Química e Biotecnologia, é licenciada pelo Instituto Superior Técnico e conta com mais de 20 anos de experiência profissional, assumindo ao longo da sua carreira diversas funções nas áreas financeira e de marketing, somando no seu currículo a passagem pela Procter & Gamble, onde esteve 15 anos e foi responsável primeiro pela gestão financeira e depois pela gestão da comunicação e marketing operacional da companhia em Portugal. Faz parte desde 2010 dos quadros da Microsoft, tendo começado como diretora de marketing, com responsabilidades pelo mercado empresarial, de consumo e digital, tendo como principais funções o planeamento e a execução da comunicação com clientes, parceiros e consumidores. Ao fim de 3 anos na Tecnológica, foi nomeada diretora de marketing e operações, tendo a seu cargo toda a atividade operacional e desenvolvimento do negócio, bem como os investimentos na área de marketing. Assumiu depois a direção do setor público e em dezembro de 2016 foi nomeada diretora-geral da Microsoft Portugal, depois de ocupar a posição interinamente durante alguns meses. Fiz a apresentação da nossa convidada com um percurso que vem nada a ver com as tecnologias digitais, mas que estamos hoje no contexto das tecnologias, já tendo até uma experiência da área financeira, sendo engenheira química. Ora, o tema do Café Digital de hoje foca-se no desenvolvimento da transformação digital nas empresas, ou daquilo que nós nos vamos preocupar hoje, o que é que as empresas devem preocupar quando começam a iniciar-se nestes projetos de transformação digital. Sabemos hoje que temos de ser mais rápidos e ágeis e que o investimento em tecnologias digitais, na maioria dos casos, exige uma reflexão prévia visando não se cometerem erros potencialmente geradores de problemas futuros, seja de custo, seja de inserção, seja da capacidade de uso, seja da compatibilidade com os demais sistemas da organização, entre outras situações. As soluções de transformação digital surgem, hoje em dia, de todo o lado e a pressão para as empresas investirem em transformação digital é crescente, levando, por vezes, a decisões extemporâneas, não suficientemente refletidas e sem a adequada preparação da empresa para o uso das tecnologias. A Paula, tendo uma longa vivência no mundo das empresas, estando numa empresa global, não somente na sua ação económica pelos distintos continentes, mas também pela oferta de serviços e tecnologia, focada em, e cito, a nossa missão é capacitar cada pessoa e cada organização no planeta para ser mais produtiva. No fundo, solicito que nos apresente a sua visão, mas também a visão da Microsoft, do que é então a transformação digital. Bom dia a todos, antes de mais muito obrigada por este convite e por estar aqui hoje convosco neste café virtual. Este último ano e meio, sem dúvida, que trouxe para todos uma aceleração considerável daquilo que é a adoção destas novas formas de estar no digital. Provavelmente também é isso que permite hoje estarmos aqui neste café que, sendo virtual, tem a possibilidade de não só juntar mais pessoas, como até de mais tarde ser visto por quem não pôde estar presente e, portanto, enfim, nós avaliámos que nos últimos meses evoluímos quase 10 anos daquilo que poderia ter sido ao ritmo normal esta adoção do digital. E começando por aí, portanto, o que é então a transformação digital? Uma definição muito simples: a transformação digital não é mais do que reunir pessoas, dados e processos através da tecnologia para transformar uma organização e criar, na verdade, mais valor a essa organização. À medida que a tecnologia se vai tornando cada vez mais presente e vai potenciar assim o crescimento e transformar os modelos de negócio, a transformação digital é uma oportunidade para as empresas pensarem e operarem como empresas digitais. Ou seja,
pensar em 4 grandes pilares dentro de uma organização, que são, acima de tudo, a capacitação dos seus próprios colaboradores, a otimização das operações, a forma como se envolvem os clientes e a forma como se transformam produtos e serviços para um mundo digital numa economia global. Portanto, é, na verdade, o repensar deste 360 à volta da cadeia de valor e da diferenciação de uma empresa numa economia que agora acontece no digital de forma global. Muito obrigado, Paula. A Microsoft tem no seu ADN, porque foi assim que ela surgiu, também desde o seu início, mas tem no seu ADN promover o sucesso pessoal e organizacional. No fundo, de que forma é que a Microsoft olha para os projetos de transformação digital como promotores de sucesso? Bom, nós de facto acreditamos que neste momento a tecnologia pode ser esse capacitador e a forma estratégica como as organizações podem de facto incorporar estas novas formas de tecnologia nas suas operações, podem realmente vir possibilitar-lhes o fazer mais e o alargar o seu mercado e as suas possibilidades de crescimento. E, portanto, é nesse sentido que nós, e enfim, o nosso ecossistema de parceiros, tem procurado trabalhar com as organizações, como digo, de uma forma estratégica que assenta nestes 4 pilares. E se calhar ia talvez detalhar um bocadinho o que é que significa cada um deles. Portanto, quando dizemos envolver os clientes no digital, significa oferecer aos clientes novas experiências, significa criar presença no digital, criar experiências de interação que possam ser personalizadas, sejam elas para captar um novo cliente, sejam elas para trabalhar um cliente existente com novas ofertas, com novas possibilidades, através de canais cada vez mais coincidentes entre a possibilidade de ser contactado online e offline. Vamos imaginar uma empresa que continua a ter uma presença física, continua a ter a sua capacidade de vendas física, a visitar os seus clientes, mas pode ter agora um ciclo de informação muito mais completa naquilo que é o próximo passo para um determinado cliente. Portanto, aqui uma perspectiva de gerar mais procura ou de alimentar clientes existentes com novas ofertas. A segunda, a capacitação dos colaboradores. E quando falamos de reinventar a produtividade, e certamente todas as empresas estão neste momento a pensar o que vai ser esse novo modelo híbrido de trabalho, onde provavelmente se vão manter algumas das flexibilidades para as funções que o permitem de trabalho remoto com trabalho presencial, mas ao mesmo tempo, como é que todo este trabalho no digital pode transformar uma força de vendas, pode transformar a possibilidade de marketing ou de um customer service dentro de uma organização. Porque hoje estas ferramentas permitem que um cliente contacte o call service e esteja disponível para o operador toda a informação sobre esse cliente. E com essa informação poder não só prestar um serviço mais adequado, mas também propor-lhe novas possibilidades, propor-lhe novas ofertas mais adequadas, mais personalizadas. Portanto, capacitar os colaboradores não só na forma como colaboram dentro da organização, mas também com os dados que é possível disponibilizar-lhes para ter maior conhecimento e fazer melhor a sua função. Ou até, indo um pouco mais longe, em funções de manutenção ou mesmo de chão de fábrica na indústria, podermos utilizar, por exemplo, a realidade mista para fazer intervenção de um especialista remoto junto de um ativo físico onde está um operador presencial. Portanto, como é que nós criamos todas estas novas formas de trabalhar que vêm, na verdade, possibilitar maior produtividade, maior valor cada um dos colaboradores de uma organização. A otimização das operações, e aqui deixar talvez o ponto de que todos estes investimentos, que hoje em dia são relativamente simples, porque estamos a falar de tecnologias cloud, portanto estamos a falar de tecnologias de subscrição, em que, na verdade, uma pequena empresa pode ter acesso exatamente à mesma tecnologia que uma grande organização, porque não tem que fazer investimento de capital para instalar, customizar e manter os seus sistemas de informação, pode fazer isso através de tecnologias que hoje são servidas
como uma subscrição, como a subscrição da televisão ou como a subscrição da eletricidade, e portanto eu só pago aquilo que estou a utilizar, mas há investimentos que têm que ser feitos, e para haver a capacidade de investir nestas tecnologias e nos processos que vão modernizar as organizações, há que libertar e criar algumas eficiências. E por isso a própria tecnologia pode servir para otimizar muitas destas operações, para automatizar alguns dos processos internos, reduzindo o número de tarefas, o erro, os recursos envolvidos, mas também o tempo de que falávamos, que hoje em dia é crítico na agilidade e na rapidez com que abordamos o mercado. Portanto, olhar também para os processos internos como uma forma de os poder melhorar, sejam eles processos produtivos, sejam eles processos mais administrativos. E, enfim, temos até muitas empresas que, na verdade, através destes novos modelos de negócio no digital, podem criar novos produtos e novos serviços para alargar o seu portfólio e a sua capacidade de receita. Por exemplo, muito simples, uma empresa que fazia no passado gestão de um condomínio, hoje pode prestar o serviço de fazer também a gestão do edifício inteligente e, portanto, de fazer também a gestão energética, de fazer também o impacto sustentável e ambiental de uma determinada organização. Portanto, dentro de cada negócio, qual é a expansão de serviços ou transformação de produtos que a tecnologia me vai permitir adicionar ao portfólio para aumentar a minha produtividade e rentabilidade. Vamos abordar algumas questões que iríamos colocar à frente, mas vamos colocá-las na mesma, que o importante é podermos esclarecer e aprofundar, mas com base na experiência de negócio que a Microsoft tem, de várias vertentes, como fornecedora de soluções, como consultora na concepção, como implementadora de tecnologias, qual é que julga serem as áreas mais relevantes para as quais as empresas devem dar uma especial atenção quando começam a iniciar a pensar o investimento em tecnologias digitais? Bom, eu se calhar começava por fazer o ponto de que a transformação digital não é um fim em si mesma. Portanto, não se faz um projeto de transformação digital para ser um projeto per si e para passarmos a ter mais tecnologia dentro de casa. A transformação digital tem que ser, na verdade, um movimento de visão e de estratégia de transformação do próprio negócio. Portanto, eu diria que o primeiro passo é mesmo o de definir a visão e a estratégia clara que uma determinada organização quer implementar no seu plano de negócio nos próximos 3, 5 anos. E é dessa visão, para ser uma visão de uma organização mais digital, com uma presença mais global, que deve começar todo o projeto da transformação digital. Portanto, enfim, os exemplos menos bem-sucedidos que temos visto, talvez partilhar também o que falha, porque acho que é aí que também aprendemos, é precisamente quando as organizações decidem: vou pôr aqui uma pessoa que vai ser responsável pela transformação digital e vai fazer aqui uns projetos. Ora, a transformação digital não são os projetos que têm princípio, meio e fim. São, de facto, uma nova visão e uma nova estratégia para a organização como um todo. E, portanto, ela tem que vir da liderança da organização. Tem que ser uma decisão da liderança da organização para depois poder criar as condições, os meios, o investimento, os recursos para a fazer acontecer. Essa seria talvez o primeiro ponto. O segundo é o da cultura, porque quando nós estamos a falar nestes novos processos de trabalho, de atendimento a cliente, de marketing automatizado ou mesmo de automação de processos, estamos a falar de mudar a cultura organizacional, porque estamos a falar de criar uma cultura que abraça estes desafios, que vai preocupar-se com a capacitação da sua própria organização, que vai trabalhar mais com uma perspectiva, se quiserem, de adotar o novo e de eventualmente arriscar e de, às vezes até criar alguns projetos menos bem-sucedidos e de encarar isso como uma forma de crescimento. Mas há de facto aqui uma alteração de cultura organizacional. Uma das coisas que nós vimos durante esta pandemia foi muita discussão sobre como é que eu hoje consigo assegurar que os meus colaboradores estão a fazer
que deviam estar, uma vez que eu não estou a ver, não estou a poder supervisionar, não estou a poder acompanhar. Ora, isso é uma questão de cultura organizacional, cultura de gestão de pessoas, e tudo isso tem que fazer parte dessa visão estratégica da organização para que a transformação possa, de facto, acontecer. E depois eu diria que há um ponto muito importante que as organizações têm que ter presente quando embarcam neste desafio, que é identificar qual é o seu diferenciador, qual é o seu potencial único, qual é o seu ativo único no qual vão ancorar esta transformação para terem realmente uma nova proposta de valor num mercado que é mais digital e que é mais global. Portanto, qual é esse grande diferenciador? E nós temos em Portugal muitos setores onde temos claros diferenciadores, seja na qualidade do que entregamos, seja no design do que entregamos, seja na concepção do que entregamos, seja no talento e na propriedade intelectual, portanto, naquilo que é a área de atuação de cada uma das organizações, qual é esse meu potencial único que eu vou trazer durante esta transformação digital. Tudo isto só acontece com pessoas e, portanto, o meu último ponto iria para as competências e para a capacitação da organização para fazer esta transformação acontecer. Há novas competências necessárias, sejam elas competências tecnológicas ou até muitas apenas competências, enfim, soft skills para estar neste mundo mais envolvente com o digital, mas que são as organizações que têm que identificar onde estão esses déficits de competências e como é que vão trabalhar para capacitar os seus colaboradores. Portanto, estas seriam, enfim, talvez, para dizer, não é para começar pela tecnologia, não é para começar pelo plano de projetos, é mesmo para começar pela visão estratégica, pela visão da organização, da cultura e depois das pessoas. Agora, com base no conhecimento que têm da realidade portuguesa, né? Que existem muitos estudos, felizmente, no último ano e meio, 2 anos, não só, mas principalmente desde o início da pandemia, muitos estudos foram elaborados sobre a transformação digital nas empresas, também em Portugal, não só internacionalmente, sendo que os grandes estudos são internacionais, o que de certa forma refletem o que está a acontecer, mas por vezes um pouco desajustados do que é a nossa realidade, que é maioritariamente micro e pequenas empresas, já nem sequer estamos a falar de médias empresas, vamos falar de micro e pequenas empresas que olham para a transformação digital ou olham para estas questões como qualquer coisa, isto é das grandes empresas, eu não tenho capacidade para chegar lá. No fundo, a pergunta seria que sugestões é que daria a estas pequenas empresas, médias e micro, para que desmistificar a transformação, este conceito de transformação digital. Também há mistificamos muitas coisas, não é? Porque depois aparece na televisão, e aparecem os governos com grandes milhões de apoio e as empresas ficam as pequenas empresas ficam um bocado confusas, mas isto não é para mim. Não, bem, eu penso que a realidade dos últimos 18 meses, e se calhar vou buscar alguns dos exemplos do que vimos acontecer, que foi provocado pela emergência, não é? E foi provocado por uma situação pandémica em que todos tivemos que reagir, mas que nos permitiu em simultâneo fazer quase alguns pilotos, se quiserem, daquilo que pode vir a ser então esta realidade do digital. E vou dar alguns exemplos do que nós vimos acontecer em pequenos negócios, como estávamos a dizer, e a diferença que teve, por exemplo, a rapidez com que restaurantes, cafés, que tinham uma forma de estar numa plataforma digital para fazer entregas, tiveram uma recuperação muito mais rápida do seu modelo de negócio. Isso em si é colocar o cliente no centro e o serviço no digital no centro. Este é um exemplo. Outro, ginásios, terapeutas que rapidamente começaram a fazer as suas aulas no digital. Ora, isto não é um modelo que vem substituir o modelo presencial. Isto criou uma nova linha de receita, porque no futuro os mesmos ginásios vão permitir que a pessoa tenha a flexibilidade de escolher quando quer fazer uma aula presencial complementada com aulas virtuais. E isso é um serviço acrescentado que eu estou a prestar. E, portanto, com isso ampliei aquilo que é a minha capacidade de receita.
Portanto, isto para dar aqui 2 exemplos muito rápidos de pequenas empresas, pequenos negócios, que pelo facto de pensarem o cliente no centro e o seu serviço e o seu diferenciador no centro, a seguir articulando o que é possível fazer através do digital, conseguem ampliar a sua capacidade de resposta no mercado. E por isso, enfim, desmistificar que isto não é só para os grandes, isto é para todos. Se há momento na história do nosso país em que a nossa situação geográfica ou a nossa dimensão não são relevantes, é este, em que qualquer negócio pode, na verdade, ser um negócio global. Eu depois tenho que ajustar, se for no setor dos bens, vou ter que ajustar a minha cadeia logística para servir no global, mas se for de serviços, é apenas uma questão de disponibilizar a prestação dos meus serviços em mais línguas, em mais países, mas o potencial de amplificação é muitíssimo maior. E estou a falar em internacionalização, mas pode até ser apenas uma escala que deixa de ser o meu bairro e a minha cidade para passar a ser o meu distrito ou até mesmo o meu país. E, portanto, eu penso que é esta a mudança de mentalidade que eu gostava muito que as empresas portuguesas de qualquer dimensão tivessem sobre o potencial que a presença no digital, uma boa gestão da carteira de clientes e dos seus dados, com segurança, com privacidade, com conformidade, porque é isso que faz a reputação de uma organização e, portanto, assegurando que estão a fazer utilização destas tecnologias empresariais, porque temos visto também, enfim, alguns exemplos de utilização de ferramentas que todos nós utilizamos na nossa vida pessoal, mas que não são as ferramentas mais adequadas do ponto de vista de cibersegurança para fazer atividade empresarial, não é? Porque depois, quando estamos a falar de nos tornarmos uma organização com mais dados e que tira mais potencial dos dados que tem sobre a sua carteira de clientes, sobre o potencial de upsell, cross-sell e de negócio junto dos meus clientes ou dos meus fornecedores, significa que eu tenho que ter um mecanismo de garantir toda esta privacidade e segurança dos dados. Dar-vos aqui uma nota que nem sempre enfim, totalmente esclarecida. Durante este período pandémico, as questões os ataques de cibercrime aumentaram exponencialmente, mas na ordem dos 300% em alguns meses, 500% noutros meses, às empresas portuguesas. Já não estamos a falar de algo que se passa lá fora e que ouvimos falar sobre ataques, não, estamos a falar no nosso território e comprometendo as estruturas críticas das organizações. Portanto, há aqui um paradigma relativamente ao que é a segurança da tecnologia nas empresas que também deve ser tido em conta nesta nova realidade em que muitos colaboradores estão dispersos, estão em casa a fazer utilização de redes domésticas. Portanto, pensar digital, pensar o cliente no centro, por um lado, por outro, garantir que têm, enfim, as tecnologias mais empresariais a fazer este serviço de transformação digital. Como disse há pouco, há de facto o mito de que são investimentos muito grandes e de que são movimentos muito, enfim, incomportáveis para aquilo que são as micros e as pequenas empresas e desmistificar isso também não é verdade. Hoje em dia, como são modelos de cloud e de subscrição, tornam-se tecnologia muito acessível a qualquer organização, porque elas são, na verdade, proporcionais ao número de utilizadores e à dimensão que a empresa tem. Portanto, que isso não sejam barreiras para pensar digital e para pensar esta transformação, porque realmente o potencial está aqui, é agora, a tecnologia está pronta, falta talvez este passo de garantir a visão organizacional para pôr em prática, para adotar e para fazer a transformação acontecer. A Paula falou aqui de várias ou identificou bastantes aspectos e eu irei resumir em 2, 3 que parecem-nos a nós também, enquanto membros da equipa de investigação, como os mais cruciais e que nenhum deles está ligado diretamente à tecnologia, sabendo que a tecnologia é a base depois, será o meio para atingir um fim.
mas identificou algo que é também muito importante e que por vezes temos uma tendência, quando digo que temos as empresas, as pequenas empresas, as microempresas, que é usarem as ferramentas de uso pessoal, o Instagram, como exemplo, um mero exemplo, e começar a fazer plataforma de vendas através do Instagram, sem existir a preocupação de olhar para o back-office, ou seja, para os tais processos, para a alteração de processos, para as parcerias de negócio, porque é preciso depois logística, e esses aspectos, depois tem a dimensão interna da questão da cultura, que é muito, muito importante, depois da qualificação dos recursos humanos, das pessoas que trabalham na organização, no fundo para lhe deixar esta última pergunta, que é qual é o maior desafio que se coloca mesmo na transformação digital? Bem, eu se calhar ia usar aqui uma frase antiga, mas que eu penso que continua a ser mesmo muito, muito atual. A cultura como a estratégia ao pequeno almoço, não é? O Peter Drake já dizia há muito tempo, mas continua a ser igualmente válido, ou seja, de facto há os hábitos, as mentalidades da cultura corporativa profundamente enraizada, é aquilo que pode levantar maiores barreiras e maiores obstáculos à mudança de mentalidade, à predisposição para uma dinâmica nova, uma dinâmica mais aberta, de maior risco, de maior abertura à inovação, àquilo que gente mais nova nos pode trazer de ideias e de experiências, porque de facto vivem hoje nesse mundo muito mais digital e, portanto, que não seja a mentalidade aquilo que faz com que as empresas não mudem, sejamos nós líderes os primeiros a reconhecer que o tempo é de mudança, a reconhecer as vulnerabilidades que temos com o desconhecido e com a incerteza, porque é isso que acontece quando nos propomos mudar, mas aceitar isso como o desafio que temos para deixar para a próxima geração. É claramente um Portugal mais digital, mais capaz numa economia mais global. Obrigado, Paula. Nós gostamos de cumprir o nosso tempo, são 30 minutos, estamos no nosso 30º minuto de conversa. Obrigado à Paula por ter aceito e participado nesta conversa em torno da transformação digital, principalmente no desenvolvimento da transformação digital, e aproveito para informar que na próxima semana, dia 6, portanto, na próxima terça-feira, teremos o nosso próximo Café Digital e colocaremos hoje ou amanhã em ação a divulgação do próximo Café Digital. Obrigado, Paula, mais uma vez e bom dia, e agora vamos todos beber um cafezinho, a quem ainda não bebeu. Muito obrigada eu pelo convite. Obrigado.